Bom, já temos 15. Bom, em respeito aos pontuais, acho que no meu aqui já 20 horas, em alguns 19, não é isso? Mas acho que já dá para a gente começar então. Bom, eu vou fazer uma pequena explanação, mas a aula hoje, o debate geralmente fica por conta dos colegas, né? Eu fico aqui apenas para tentar intermediar e ajudar em alguma coisa que se fizer necessário, né? E elucidar dúvidas, né? Mas é por isso que eu digo que a gente precisa dar uma olhada com calma nas aulas para poder ter argumentos para debater aqui, né? E expor não só dificuldades, mas ideias também para colaborar com os outros colegas. Uma coisa que eu estou sentindo um pouquinho de falta ainda, e acredito que seja por conta do início ainda, é a falta de interação entre vocês, que isso vai ser muito necessário lá na frente, né? Como eu disse, não só para a realização das atividades, mas também para a própria network de vocês, né? A gente sabe o dia de hoje, mas não sabe o dia de amanhã. Hoje a gente está empregado, amanhã não está. E são essas amizades que lá na frente fazem com que nós tenhamos uma rede de contatos efetiva, possamos não só conseguir empregos, mas também indicar e conseguir interagir com os demais colegas. Então eu já vou começar abrindo os trabalhos aqui, pedindo que o Diógenes exponha a dificuldade dele, se for possível. Diógenes, você tá ouvindo? Se puder já. Estou escutando. Boa noite aos colegas, boa noite, professor Edson. Boa noite. A minha questão é a seguinte: infelizmente, devido a esse isolamento social, eu acabei não participando da primeira aula inaugural, Uhum. que me deixou meio perdido. Depois que eu abri a- o nosso modo remoto lá de olhar as atividades, nossas aulas, que eu percebi, né, que era a importância dessa aula inaugural para a gente esclarecer alguns pontos, né, que Verdade. ficaram. Mas, ao tempo, eu fui lendo e fui desenvolvendo a primeira atividade, até lá que ela não é monitorada. Mas essa, eu tive uma dificuldade em relação à questão de montagem dela. Mas assim, lendo as outras dos colegas que puseram aí eu começou mais ou menos a clarear minha mente. Eu vou fazer uma explanação de um trabalho que eu desenvolvo, brevemente, se for, o professor permitir. Fique tranquilo. Eu trabalho na Secretaria de Educação de Minas Gerais, fazendo um trabalho para a questão de Caixa Escolar. Caixa Escolar é uma associação privada que toda escola tem, que faz a ordenação das despesas que são recebidas através dos recursos públicos. E essas despesas elas são efetuadas através de processos de licitação, dispensas, esses meios públicos normais de aquisições de produtos e serviços. A partir daí, essa prestação de conta, a gente analisa ela para ver conformidade. Geralmente, se as notificações foram compradas dentro de um processo normal. E, infelizmente, por ser escolas, não ter pessoas preparadas para desenvolver processos de licitação, acaba tendo muitas dificuldades na montagem das prestações de conta. Então, assim, eu estava querendo aproveitar para fazer essa atividade baseada nisso. Mas eu não consegui, foi formar. Assim, eu tenho a ideia, mas não consegui formalizar a situação e colocar no papel para ser levada para o professor analisar. Tá. É, Certo? A minha dificuldade beleza. mais é essa. Beleza. Você tem alguma norma que disciplina essa fiscalização, não tem? Os, Nós temos normativas. É uma normativa que ela digamos assim, ela é uma resolução, né? Uhum. Ela é uma normativa destinada à caixa escolar, certo? Ela não é uma normativa aberta. Tá.
Perfeito. Então essa vai ser a nossa linha de trabalho para desenvolver a sua atividade. Eu Ah, peço que você, ao final da aula ou durante, se tiver um tempinho aí, você poste essa atividade lá no mural, que eu vou dar uma olhada e vou te dar uma dica básica para você. Não vou fazer para você não, que como eu disse aqui, a gente não deixa ninguém para trás e não carrega ninguém nas costas. Eu vou te dar o exemplo de uma para você desenvolver as suas. Basta que você coloque a norma lá para eu te dar o fio da meada e aí você vai ver que é bem tranquilo, tá bom? tá. Eu Pode ficar pego a despreocupado que resolução, hoje ainda a gente resolve isso. tá? Eu pego a resolução e deixo ela lá. Pronto. Tranquilo então? Tá, ok. Muito obrigado, Não, doutor fique à Silvio. vontade. Obrigado. Mais alguém tem alguma dúvida assim premente para a gente tentar solucionar? Pode ser sobre a aula, pode ser sobre a atividade. Natália deu boa noite aí. Boa noite, Natália. Seja bem-vinda. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Bom, se ninguém tem dúvidas, É, então. Ah, pois o não, pois não. Edson, Pois não. e a minha dúvida também foi um pouco do colega aí, do Diógenes, com relação à formatação É Ardicema, né? da Quando for assim, você atividade. fala, viu, Isso, Ardicema? Fala Ardicema, pá, pra gente. sim, diferente o nome. É. Mas Hum, com relação à formatação, eu tive essa mesma dificuldade que o colega teve, hum, e eu também fiquei na dúvida. Eu trabalho na prefeitura de um uhum, município aqui da Grande BH, né, de Grande Belo certo. Horizonte. E aí eu Confins, fiquei né? na dúvida, Confins, se eu não me engano. com Ah, fins, eu tenho a ficha sim, aqui de sim. todo mundo, eu sei da vida de todo mundo aqui. E aí, a minha dúvida é se eu poderia, de repente, pegar uma auditoria que eu já, né, que eu tivesse feito no meu trabalho e trazer para atividade ou não, se teria que ser Não. uma coisa totalmente nova. Então, é aquilo que eu disse lá na atividade, né? O que que acontece? É uma simulação básica, embora isso aconteça na vida real, quando a gente vai. Hoje em dia, os recrutamentos modernos funcionam assim: você chega para. Você encaminha um currículo para determinada empresa, aí o cara dá uma olhada no seu currículo, gosta, fala: não, vou chamar de SEMA lá para fazer uma entrevista com ela. De SEMA fala: eu sou um auditor experiente, tenho 1.000 anos de experiência, 200 anos de auditoria e não sei o quê. Aí o cara fala: beleza, então. Aí eu tenho pós em auditoria, tenho mestrado em não sei o quê, tenho pós nisso, pós naquilo. O cara fala: beleza, então tá, ó. Eu vou te dar esse problema, esse escopo aqui, e aí eu quero que você elabore para mim o planejamento, a matriz de risco, as questões de auditoria, o risco inerente, o risco de controle, o risco de detecção e o prazo para executar isso aí, beleza? Aí tá, aí o cara pega aquilo ali e fala: pô, eu tenho 1.000 anos de experiência, mas eu nunca fiz isso, né? Porque muitas vezes ele usa realmente a experiência que ele alega ter, ou muitas vezes porque nunca foi cobrado que se estruturasse um padrão de auditoria em normas internacionais, né? Só que hoje em dia isso Sim, mudou, só que hoje em dia isso mudou um pouquinho, né? Então, não só quando você vai participar de um recrutamento para exercer atividade de controle, mas até os próprios órgãos de fiscalização superiores hoje já começaram a cobrar mais efetivamente as normas da Intosai, sobretudo a ISAI 4000 e a 400, que regem e disciplinam as atividades de auditoria de conformidade. Então, a gente precisa ter noções desses procedimentos. Mas ele está falando aí de norma internacional, mas eu já falei que eu sou enfermeiro, eu não vou querer mexer com isso. Eu só quero aplicar a auditoria de conformidade. Tenham calma, nós vamos chegar nesse ponto. Como eu disse, o curso é para todos. Aqui nós vamos ensinar técnicas de auditoria de conformidade que pode ser aplicada a qualquer área de conhecimento. Mas voltando ao seu caso, Ardicema, eu inclusive já olhei lá, o caminho é aquele. Agora sim. você só realizou 5 questões, no mínimo são 10 Sim, para validar a atividade. Um ponto, e é normal até porque a gente não disciplinou norma e não cobrou nada, um ponto, e eu estou deixando isso bem tranquilo, estou dando uns feedbacks assim de leve, mas eu quero que vocês passem lá na frente a ter o próprio discernimento de que aquele projeto está bom ou está ruim. Vocês vão perceber isso quando chegarem lá na terceira, quarta aula, vocês mesmos vão bater o olho e a partir da segunda aula em diante, tudo que vocês olharem aí desenvolvendo as atividades de vocês, vocês já vão olhar meio de lado assim e vai falar: não está faltando alguma coisa aqui.
E o que eu percebi nas atividades é justamente isso, até por conta, não em todos, obviamente, né? Mas em alguns eu percebi que falta um pouco de maturidade na realização das questões. Ou seja, elas estão um pouco assim subjetivas. E o que que acontece? O auditor ele não pode trabalhar com subjetividade, porque tudo aquilo que é subjetivo começa a ter um critério de opinião. E a gente deve se abster de emitir opinião, a gente deve aplicar conformidade nas coisas. E para que a gente possa aplicar conformidade, tanto as normas que disciplinam aquele procedimento que a gente vai realizar, como as questões devem ser bem objetivas para a gente, com um sim ou com um não, responder e ficar claro. Sim ou não, pronto, ficou claro aquilo. Aí, na evidenciação e na argumentação dos achados, é que a gente vai dizer por que sim ou por que não. Mas tem questões que eu percebi que realmente estão muito subjetivas, então leva a uma emissão de opinião. E isso acaba viciando, comprometendo, né? Não vou dizer viciando, comprometendo o trabalho da auditoria. Mas resumindo, falei até mais do que já deveria, porque a aula é de vocês, mas resumindo é isso, é a gente pegar uma situação qualquer, normatizada de preferência, né? Mas por conta da pandemia a gente até abre mão dessa normatização. Eu até parei de pedir que anexasse a normatização de onde foram extraídas as questões, mas é justamente isso, elaborar 10 questões, seja de qualquer, pode ser uma rotina doméstica, pode ser um projeto do trabalho, pode ser uma conformidade de conciliação bancária, ou qualquer outra atividade. Ah, eu sou professor de educação física, eu quero fazer, analisar a conformidade nos exercícios que eu passei para Manuelzinho fazer lá na casa dele. Opa, Manuelzinho, vamos fazer abdominal. Opa, você está se posicionando a perna mais para frente ou a perna mais para trás, etc. Pronto, estou aplicando conformidade no exercício de uma academia, né? Ah, tá. Eu sou engenheiro em segurança do trabalho, sou técnico em segurança do trabalho. Vou aplicar conformidade em técnicas de ergonomia. Cheguei hoje aqui, tô vendo se a altura do monitor tá na altura da visão do Joãozinho lá, se a cadeira dele tá na inclinação correta, e etc, etc. Por quê? Tem empresas que hoje, inclusive, até o sono ela já controla, por quê? Porque um funcionário doente, ele gera um custo adicional para a empresa, né? Porque primeiro que você está pagando, ele está deixando de produzir. E muitas vezes é um profissional essencial para a empresa, né? Imagina a Microsoft, um cara que desenvolve ou dá suporte a um Excel ou um Azure ou algum outra plataforma desse, um cara fica doente uma semana lá, pronto. Quebra grande parte da atividade Professor, de desenvolvimento da empresa. Pois não. professora Heloíse, eu tenho uma dúvida. Numa empresa privada, se ela não tem alguma norma escrita ou uma regra, a gente teria que descrever primeiro o procedimento para poder fazer a avaliação de conformidade? O que que acontece, né? Hoje nós chegamos num patamar que dificilmente as empresas não têm normas para procedimento. Hoje em dia, basicamente, quer dizer, né, existem empresas e empresas, né? Mas essas empresas de médio a grande porte, hoje em dia já tem tudo padronizado, porque lá na frente a gente vai falar sobre um pouquinho sobre isso, sobre a administração dos recursos. Eu tenho até um postzinho que fala eu chamo de tripé, mas é um quadripé na verdade, né? Que é economia, administração, direito e contabilidade. E é interessante que depois vocês olhem esse material, porque o que que acontece? Lá dentro da economia, a gente estuda a utilização dos recursos, né? A gente aprende que os recursos são escassos e as necessidades são infinitas, né? E para que a gente possa ter competitividade no mercado, a gente precisa aplicar os recursos com eficiência, ou seja, mão de obra, terra, capital, trabalho, né? Mão de obra, matéria-prima, equipamentos e etc., a gente precisa aplicar bem. Então, hoje em dia, basicamente, todas as empresas já têm esses padrões de procedimento normatizados, né? Mas o que que acontece? Quando a gente não tem esses procedimentos e a gente quer implementar, a gente precisa criar um comitê dentro dessa organização, né? Com profissionais internos e externos, né? Profissionais internos que vão passar essas informações para os profissionais que virão implementar os procedimentos, né?
Porque o que que acontece? O profissional que ele vem implementar esses procedimentos, ele conhece todas as técnicas para padronizar rotinas, né? Que é o que a gente vai aprender a fazer. Mas muitas vezes ele não conhece, não, ele vai dar consultoria numa padaria, tá? Mas eu não sei como é que faz o pão, né? Você vai ter que me dar todos os procedimentos de como faz o pão e eu vou estruturar esses procedimentos e normatizar de forma que você aplique os recursos da maneira mais eficiente, com o menor gasto possível. Para quê? Para que você possa ter competitividade no mercado. Porque há 10, 15 anos atrás, até 20 anos atrás, a gente ainda tirava a diferença dos nossos desperdícios no lucro, né? A gente aumentava a margem de lucro para poder cobrir essas perdas. Mas hoje em dia não dá mais. Hoje em dia a competitividade é muito grande com a globalização. Então o que que a gente tem que fazer? A gente não tem mais como aumentar, majorar o produto. A gente tem que reduzir custos e transformar esse dinheiro, esse delta X aí que a gente está conseguindo, em receita. Não sei se eu fui Tá bom. claro, Heloíse. Foi sim, obrigada. Professor, é o Dinovan. Opa, pois não. Eu gostaria só de contribuir com a sua explanação aí na pergunta da Heloíse. Se quando nós formos fazer uma atividade de auditoria de conformidade e nos estudos preliminares, no planejamento da auditoria, nós percebemos que está faltando as normativas, né? Não é o papel do auditor criar essas normativas, né? Ele vai fazer apontar a deficiência, né? Sugerir, inclusive, né? A criação dessas normativas. E só para contribuir com o que o senhor falou também, tem a questão de que hoje tem uma série de ISOs, né? Então, mesmo que a empresa não seja obrigada a seguir a determinada ISO, mas ela pode, por iniciativa própria, né, seguir aquela ISO lá no que for possível, no que lhe atender, né, e já vai suprindo um pouco essas deficiências, essas carências aí. Na verdade, a própria ISO, ela já vem para normatizar. Então, você não precisa qualificar a empresa na ISO, mas algumas empresas, pelo menos na época que eu trabalhava em empresa privada, elas usavam o ISO para poder ter um padrão mínimo de qualidade normativo para que embasasse dentro de um determinado produto, segmento no mercado. Correto. Isso até pouco tempo atrás era luxo, né? Não, era status, eu tenho a ISO. Mas hoje em dia não. Sobretudo as empresas que exportam, né? Sobretudo as empresas que exportam, elas precisam de todas essas certificações, inclusive até ambientais, para poder ter inserção no mercado, porque tem países como Estados Unidos ou aqueles da União Europeia, que na verdade, se você não tem determinadas certificações, sequer você consegue comercializar com eles. Tranquilo aí? Mais alguma dúvida? Eu estou achando o pessoal meio tímido ou a aula está muito boa, que eu não acredito, ou realmente o pessoal está meio tímido aí. A gente precisa explorar mais sobretudo essa primeira aula, porque ela vai fazer muita diferença no decorrer do nosso curso. Ela é uma peça-chave, assim, ela é fundamental para que a gente consiga deslanchar ao longo do curso. Professor, eu particularmente tenho algumas dúvidas, mas eu estou com medo de adiantar, ser muito adiantado e estar fique fora à do vontade, não, aqui não tem disso não, pode soltar o problema aí, é bom que vai jogando caraminhola na cabeça do pessoal aí e deixa eles esquentando a pestana aí, é bom que aí o pessoal já começa a correr atrás do prejuízo. Vamos lá. A primeira questão, eu tenho umas duas questões aí que me deparei aí lendo após a leitura aí da primeira aula. A primeira é, assim, quem são os interessados? Quem são os principais interessados? Os stakeholders, né, que a gente chama. Exatamente. Quem são os stakeholders de relatórios de auditoria de conformidade? E aí eu já faço uma separação, né? Uhum. No âmbito privado e no âmbito público.
É. Acho que acho que tem diferenças. Porque eu não vou saber exatamente aonde foi que eu li, Uhum, mas eu me deparei com. Acho que. Eu não vou saber a norma, né? Ainda não tem de cabeça. uhum, Mas, de forma geral, a auditoria ela tende a agregar valor à organização. E esse agregar valor à organização, quando eu li, seria esses relatórios, ele em primeira instância, eles não seriam para a própria unidade. E isso para mim ficou uma coisa estranha. Será para agregar valor à unidade? Por que, que a própria, assim, a alta gerência não seria o primeiro interessado naquele relatório? E aí, por que eu estou perguntando isso? Vamos imaginar, se fosse uma empresa privada, quem são os stakeholders? Os acionistas que investem naquela empresa precisam saber se a empresa está correta, se a empresa está. Mas, assim, a própria. E pelo que eu li, assim, a alta gerência, ela seria um dos stakeholders, mas ela não seria o principal. E eu acho o contrário, eu acho que o principal é a alta gerência, porque não tem como você, pelo menos no serviço público onde eu trabalho, não tem como o presidente de uma empresa saber de tudo que está acontecendo, ele não consegue estar presente em todos os cantos. Mas, enfim, a primeira seria essa. Quem são realmente os verdadeiros, os principais stakeholders, né? Para qual a auditoria é realizada? O relatório tem a finalidade de apresentar para quem, na verdade? tá, entendi. Aí a gente parte do primeiro ponto, a gente tem que separar, né? A auditoria que a gente está realizando é uma auditoria interna ou é uma auditoria externa? É uma auditoria voltada para órgãos de fiscalização ou é uma auditoria voltada para alta cúpula? Você está entendendo? Porque a gente tem, inclusive dentro da auditoria interna, a gente tem auditoria rotineira, auditoria operacional, auditoria patrimonial, auditoria de gestão, auditoria contábil e cada natureza de auditoria tem um stakeholder determinado. Por exemplo, se é uma auditoria interna de gestão, ela abrange toda a entidade como um sistema agregado, né? Porque se é gestão, quando você fala de gestão, todos aqueles departamentos, eles se influenciam direto ou indiretamente para o sucesso e a efetividade da gestão. Por exemplo, uma prefeitura, desde o setor de limpeza urbana até a unidade de finanças, eles contribuem para o funcionamento da gestão. Como acho que foi, e agora eu esqueci o nome, não sei se foi o Diógenes que falou, que ele cuida lá de um conselho escolar e tal, né? Ali está envolvendo recursos, então até o conselho escolar ele é um stakeholder desse contexto de auditoria de gestão, porque muitas vezes ele não tem acesso a todo o relatório de finanças, embora hoje em dia isso seja quase impossível por conta da lei de acesso à informação que está tudo publicado. Basta você ir lá e analisar. Embora ainda haja entidades que publiquem informações incorretas, isso aí não, é inegável, né? Agora, a partir do momento que você recebe um relatório de unidade de auditoria, é muito pouco provável que esse relatório ele pode apresentar inconsistências, né? Vícios, né? E quais são essas inconsistências? Só para abrir mais um pouquinho o leque, são os riscos que a gente vai começar a tratar a partir da aula 3, acho, né? Que são os riscos de detecção, os riscos inerentes e os riscos de controle, né? Aí a gente vai começar a abranger isso. Bom, falei de um relatório de gestão. Agora vamos partir para um outro ponto. Chega o pessoal do TCU, por exemplo, para auditar a sua entidade, né? Ah, tá, por que ele chegou lá? Porque foi ou denúncia, ele só chega lá ou por exercício próprio da função, porque você caiu lá no sorteio, você é uma UG, uma unidade gestora que ele vai fiscalizar, você está no rol de entidades que a Constituição diz que é atribuição do TCU, ele pode ter sido a denúncia de um deputado ou de um senador qualquer, que não gosta do prefeito da sua cidade lá, ou pode ser também por determinação do Ministério Público, porque chegou e apurou que há realmente, como aconteceu lá no Rio com Cabral, né? E alguém denunciou e o cara chegou lá. Então tá, nesse ponto aí, focando diretamente essa atividade do TCU, e isso a gente vai ver lá no relatório, quando a gente
for elaborar o nosso primeiro relatório, a gente vai ver lá que tem 6 porquês, né? A gente vai ver o primeiro, uma aula do Ricardo Vargas sobre PMBOK, que é uma aula excelente, que vai abrir muito a nossa mente, e depois a gente vai começar a estruturar o nosso primeiro relatório com base nessas 5 perguntas. E uma dessas perguntas é: para quem se destina? Nesse caso do TCU aí, primeiramente se destina ao Ministério Público e depois à sociedade e à entidade que tomará conhecimento por meio de responsabilização ou pela cobrança de adoção de providências corretivas. Você está entendendo? Então vai depender muito do contexto em que a auditoria está sendo feita. E o que acontece? A gente pega muita coisa na internet, aí o cara está lá sem fazer nada, aí o cara quer fazer um artigo lá para receber uns cliquezinhos lá, clique aqui, não sei o quê, né? Clica no sininho e tá. E aí o cara faz aquela aula tipo mosca de padaria, e fica aquele negócio meio genérico, e muitas vezes, ao invés de ajudar a gente, acaba prejudicando, porque ele não diz que tipo de auditoria, ele não entra no cerne da questão para deixar claro, né, os tipos de auditoria, quando elas ocorrem e quem são os stakeholders. Então, por isso, geralmente, acaba gerando essa dúvida. Eu falo demais, se vocês deixarem, eu falo a noite toda e acaba as perguntas ficando de lado. Aí você disse que tinha mais uma, né? Pois não. A segunda questão também, não sei se está muito adiantada aí mas é o exemplo lá, mas surgiu o exemplo lá na aula, quanto à questão da amostragem. Isso é interessante. Fique à vontade. Então, assim, o senhor colocou um bom contraponto lá quanto àquela questão de... E o senhor falou também, acho que na aula inicial, quanto àquela questão de você selecionar as coisas de maior valor e deixar as coisas, de repente, de menor valor para trás. E aí, de repente, ali, justamente no de menor valor, é que está saindo o que não deveria sair. Então, assim, eu não li muito, né, mas li alguma coisa e não vi definido em lugar nenhum, e nem sei se a gente pode definir um percentual de amostragem. Eu não sei se... Porque, por exemplo, eu estou iniciando os trabalhos em auditoria e fico na dúvida do que selecionar. Aí, claro, tem uns princípios básicos do que selecionar. A gente faz uma estratificação para pegar determinadas classes e dali tirar a amostra. A gente pode fazer por conglomerados, né, de determinados setores e ali tirar a amostra. Tem essas coisas básicas, tem também o que estava na aula, né? Quanto maior o risco, maior a amostra. Se tiver um risco menor, ou seja, se for mais controlado, diminua a quantidade de amostra. Mas eu não sei eu sei que tem algumas coisas que a gente pode ter como parâmetro. Mas existe em algum lugar, ou é possível se normatizar isso através de um procedimento interno, um percentual de amostragem, ou não, ou isso já estaria interferindo na independência do auditor, enfim. Não. Essa questão da amostragem eu tenho bastante dúvida ainda. Eu acho que é na aula, acho que é na próxima aula, se não for na 2 é na 3, inclusive nós vamos mostrar para vocês uma técnica de amostragem, né? Uma matriz de amostragem, mas não, isso aí não interfere no trabalho do auditor não, e pelo contrário, isso aí valida não só o trabalho, como dá confiabilidade ao trabalho também. Agora, o que acontece? Esse tipo de matriz, ele envolve vários critérios estatísticos, né? Por exemplo, a gente aqui na IGP, a gente tem uma matriz que a gente usa desde 2004, né? Com base nas auditorias que a gente já vinha fazendo em prefeituras, a gente desenvolveu uma matriz, aí submeteu ao conhecimento do Tribunal de Contas da Bahia, o Tribunal de Contas de São Paulo também, e eles refizeram lá a matriz, fizeram os testes e deu a diferença de 4, 5 processos, né? Então a gente utiliza até hoje e nunca foi questionado por ninguém, a gente vai disponibilizar para vocês. E o que acontece? Essa matriz ela envolve o quê? O percentual do escopo da população em relação ao orçamento da unidade, ou seja, considerando materialidade. Ela envolve os critérios de risco, ou seja, se a unidade tem controle prévio, concomitante e a posteriori, isso influencia também no nível de amostragem, e uns
terceiro ponto é a quantidade de processos, porque o que acontece? A gente então fechou o ciclo lá e não tem para onde o caboclo correr, porque o que acontece? A gente começou a descobrir nas consultorias que os controles internos, eles tinham uma meta lá, né? E eles se baseavam nisso. Não, a gente auditou 30% da rubrica referente a obras, né? Aí o cara falava, não, se ele auditou 30% de uma rubrica referente a obras, né? Então ele auditou muita coisa, mas o que acontecia? Né? Olha só a jogada do cara. Ele tinha muita atividade para fazer dentro lá do controle interno dele, então o que ele fazia? Pô, auditar a obra é um saco, pelo amor de Deus, eu tenho que pegar medição por medição e não sei o quê. Então o que ele fazia? Ele tinha lá, por exemplo, 2.000 cartas convites. Você está entendendo? Aí naquela época, carta convite era 15 mil reais e ele tinha uma obra de 1 milhão só. Então o que ele fazia? Ele pegava, ele tinha lá, então você entendeu, né? Ele tinha 2.000 lá, carta convite, e tinha uma licitação de 1 milhão. Ele pegava essa licitação de 1 milhão, analisava só aquele processo e dizia, não, auditei 30% da minha rubrica, um percentual elevadíssimo. Aí a gente pegou e falou, não, titio, tem alguma coisa errada aí. Não vai ser só, não vamos só entrar nesse critério de materialidade, não. Vamos entrar no critério de quantidade também. Tá, você vai ter que analisar 30% tanto em valor como em quantidade. Aí não teve por onde o cara correr, para onde o cara correr. Porque o que acontece? Pô, se você faz uma concorrência nacional, você concorda comigo que o risco dela ter fraude é bem menor do que as cartas convite que você entrega para 3 parentes, amigos e colegas lá e os caras chegam lá para cobrir proposta? Então, e o cara tava evaindo esforços todos, dedicando esforços, na verdade, todos a apenas um critério formal para cumprir a obrigação. E, na verdade, ele não estava agregando, e foi aquilo que você falou anteriormente, ele não estava agregando nada em termos de efetividade de controles para os procedimentos de auditoria. Você está entendendo? Não sei se ficou claro. Não, ficou. E aí, avançando um pouquinho na pergunta, como fica a responsabilidade do auditor a partir do momento em que determinado processo ou determinado objeto de auditoria, que seria um processo, foi encontrado mais à frente pelo Tribunal de Contas, por exemplo, um índice elevado de impropriedade ou irregularidade, mas na amostra dele, aonde foi encontrado, não compunha a amostra dele. Isso é um salvo-conduto para o auditor ou não é um salvo-conduto para o auditor? Em tese é. Agora, o que acontece? Por isso, acho que é na aula 3 que a gente vai falar que não é salutar auditor que diz que separou a amostra com base na experiência profissional dele. Você está entendendo? Porque o juiz vai chegar lá e vai alegar, tá? Eu entendo que você pode ser o expert, o bambambam, aí pode ter 3.000 anos de auditoria, mas você usou critérios subjetivos, foi você que escolheu o processo que você ia olhar. Quem garante que esse processo que você escolheu aí era o mais necessário naquele momento? Você está entendendo? Então, por isso que nós vamos aplicar, a partir já da segunda e terceira aula, critérios probabilísticos a partir do desenvolvimento de toda a estrutura do planejamento. Para quê? E isso validado, e isso não é o auditor que faz, não. Isso quem vai fazer é a equipe que planeja, ou seja, é o staff da auditoria, a alta administração, junto com a controladoria geral e junto com o chefe da auditoria, eles desenvolvem o planejamento, as matrizes, e quando o auditor for para campo, ele já vai com toda a documentação, inclusive sabendo quais processos ele vai olhar. Então não é o auditor que vai escolher processo lá, não, porque o que acontece? Isso aí compromete um risco gravíssimo, que é o risco de detecção. É justamente isso, o risco do auditor, por desconhecimento ou por tendência, adotar procedimentos que não reflitam a real situação da entidade naquele momento. Você está entendendo? Então, a partir do momento que você sai para campo, você tem... Tá, só um minutinho, só para eu finalizar, que eu já...
Então, a partir do momento que você foi para campo, você tem uma matriz que foi elaborada e validada pela alta administração, e você desenvolveu aquilo, quando chegar lá na frente, o cara falar, você olhou o processo X, Y e Z. E quem não trabalha dessa forma sofre muito com isso, porque lá na frente, quando outro auditor pega um processo por acaso e vê alguma inconformidade, aí o pessoal que já não gosta da auditoria vai falar, aí tá vendo aí, ó, os caras ficam lá se gabando, aí cadê? Mas isso aqui eles não pegaram. Mas eles não entendem que você trabalha por amostra. E a gente viu lá que a amostra é de acordo com o risco. Muitas vezes o risco é baixo, você pegou uma quantidade pequena de processos, mas você não olha tudo. Porque se você for olhar tudo, já não é mais amostra, né? Já é população integral, não é isso? Então não tem como. Agora, a partir do momento que você tem normatização dos seus procedimentos por meio de planejamento e da amostra definida, nem TCU nem ninguém vai falar nada, sabe por quê? Porque o próprio TCU ele não fiscaliza todo mundo, ele sorteia. Por quê? Porque ele não tem braço para analisar. Por exemplo, conselho de fiscalização de classe, 3.000 e tantos, ele vai olhar os 3.000, ele não tem perna. Ele sorteia lá 10, 15 e vê. Aí lá na frente vê, não, o conselho de odontologia, não estou citando o nome, conselho de farmácia, conselho de não sei quem, fraudou 50 milhões. Paciência, os outros eu olhei, quem fraudou e caiu na amostra eu peguei. Quem não pegou, a gente agora volta lá e aí sim, aí muda o critério de auditoria, porque a partir daquele momento ele está fazendo uma auditoria rotineira, por sorteio. Aí não, ele já está fazendo uma auditoria especial, porque ele já percebeu que o risco é alto e aí ele vai mesmo para caçar bruxa. Ok? Entendi. Ok. Pois não, Heloísa. Eu fiquei na dúvida com uma fala do senhor agora. O senhor comentou que tem uma equipe de coordenação, não sei, de gestão, que define o planejamento que o auditor vai fazer. Então, na realidade, quando o auditor sai em campo, ele já vai sair sabendo, não foi ele que fez aquele planejamento, ele só vai cumprir o planejamento que foi feito, porque eu trabalhava de forma diferente. A gente era determinada unidade e a gente construía o planejamento da auditoria dentro da minha área. Então, eu olhava todos os balanços, olhava todos os dados, olhava regimento interno, e em cima disso, eu construía as áreas que eu ia, né? E dentro das áreas, por exemplo, almoxarifado, que eu era de bens patrimoniais. Então, sempre tem um almoxarifado. Ali eu fazia uma amostragem, porque, por exemplo, um Sindacta, ele tem 3 grandes estoques enormes, que, assim, bilhões, né? O valor é muito alto. Então, eu estipulei um critério de maior, de disparate, né? De maior valor, de menores valores, e quando estava tudo muito linear. Tá? Então, assim, por exemplo, estava congelado durante alguma conta, estava congelada durante 1 ano e depois teve um movimento estrondoso. Então, isso me chamava atenção para construir o meu planejamento. E eu fiquei na dúvida com relação a isso. Qual o papel do auditor, segundo o EGP, se é para construir o planejamento e executar, ou se é para simplesmente executar o planejamento que não foi dele. E se isso acontecer, qual que é a responsabilidade final do auditor? Porque, por exemplo, quando eu construo um planejamento e eu vou em campo, se acontece alguma coisa fora da minha amostra e o TCU atende, a responsabilidade direta é minha. Agora, se não fui eu que fiz o planejamento e eu estou executando, aonde que fica a imputação de alguma sanção em cima disso? Olha, veja bem, são 3 pontos distintos aí. O primeiro deles é o seguinte, é o grau de maturidade da sua OCI, do seu OCI, né? Do seu órgão de controle interno. Por exemplo, tem unidades de controle interno, tanto municipal como federal como estadual, que isso é bem segregado. Você tem lá uma unidade que é a de gestão de controle, que é onde fica o controlador, o chefe da divisão de auditoria, você tem a auditoria e você ainda tem um controle interno para trabalhar junto, então são segregados. Já tem municípios aí não, que é o controlador que ele tem que fazer. O controlador, ele faz o PPA, ele faz a LDO, ele faz a LOA, ele fiscaliza todos os pagamentos, ele elabora a prestação de contas para enviar para o TCE ou para o TCM, a depender, e ele ainda faz a auditoria do trabalho dele, você está entendendo? O ideal, pois é, o super-homem. O ideal é que isso esteja segregado, por quê? Primeiro, para
segregar realmente as atividades, porque o que acontece? Você concorda comigo que quando é você que está elaborando e você que está aplicando, há um certo critério de pessoalidade nisso? Porque o que acontece? Digamos que a Heloíse é uma funcionária exemplar, então ela vai realmente analisar a norma e tentar aplicar da maneira mais efetiva possível. Agora, digamos que Joaninha é aquela servidora omissa que passou no concurso porque tomou aquela lavagem cerebral lá e agora ela acha que é o emprego da vida dela e ela não quer saber nada. Ela quer saber do YouTube e não sei o quê. Quando diz que vai ter uma auditoria, ela já coça a cabeça, já inventa dor na perna, tá. Aí tem um belo dia que ela não consegue escapar, ela vai ter que fazer essa auditoria. Então você acha que Joaninha vai pegar e vai destrinchar essa norma toda ou ela vai montar lá 4 ou 5 questões que sejam bem simples de resolver e que ela faça o trabalho em uma tarde e passa o resto da semana em Maceió tomando banho de mar? Você acha que ela vai fazer o quê? Né? Você está entendendo? Então é aquele negócio, a gente está deixando o galinheiro na mão da raposa para olhar. Então isso aí entra um critério muito alto de subjetividade. Então, a partir daí, quando há realmente uma imputação de responsabilidade, aí entra a questão do mérito, né? Porque a equipe da auditoria do TCU vem, mas ela só aponta, ela só aponta as inconformidades. Quem vai analisar o mérito é o ministro. O ministro vai olhar aquilo ali, e aí a partir daí, você sabe que cabeça de juiz, a gente não sabe o que vem de lá, né? Então, isso aí você está abrindo um precedente muito grande para que você seja responsabilizada lá na frente. Diferente de quando tem uma equipe que estrutura todo um planejamento, né? Dentro de critérios de padrões adequados de auditoria, observando INTOSAI, observando as NBCTs, né? E as técnicas de auditoria apropriadas, elabora um planejamento, uma matriz, valida essa matriz, notifica a entidade auditada previamente, porque antes de você ir para campo... era feito. Isso era feito tudo dentro das tudo regras. Bem, então, ótimo. Notifica Só que o planejamento das áreas ficava a critério da área de bens patrimoniais, de licitações, por exemplo, entendeu? Era segmentado as regras. Tá. Mas alguém testava, pelo menos, fazia um teste piloto do material que você produzia? Não existia o teste piloto. Pois é. Não. Aí fica um critério de subjetividade muito grande e não é ideal. Não é ideal nem que o auditor queira participar desse tipo de coisa, porque ele está trazendo toda a responsabilidade para ele. Você está entendendo? Porque amigo é amigo, negócios à parte. Quando a bomba estourar lá, aí vem aquele negócio, a responsabilidade regressiva, né? Aí o gestor, ele diz que foi o chefe da auditoria, o chefe da auditoria vai dizer que foi o auditor vai olhar para o lado e não vai ter ninguém para dizer assim, foi ele. Você está entendendo? Mas o chefe da auditoria, no final do relatório, ele dá o aval. Sim. Ele dá o aval, ele assina o relatório junto com o auditor. Ele assina o relatório quanto aos achados. Ele não assinou, a menos que ele assine o planejamento com você. Ele assina o planejamento? Assina. Então pronto. Então aí está tranquilo. Então é isso que eu estou dizendo, ele está validando. E como eu falei, depende do grau de maturidade da estrutura do órgão de controle. Se não tem lá uma equipe adequada para elaborar esse planejamento e usar você para fazer o teste antes de ir para campo, é você que faz, paciência, como eu falei lá da prefeitura pequena, que o controlador faz tudo. Mas se a partir do momento que você realiza essa atividade e você tem um aval do seu superior de que os trabalhos estão adequados e aplicáveis às normas de auditoria, um abraço. Você está entendendo? Tá bom. Você já vai morrer, se tiver que morrer, vai morrer abraçado, né? Não, então, só complementando aí o raciocínio, eu ouso discordar um pouquinho do senhor, porque fique à vontade. Essa mesma argumentação que o senhor está falando, a Mariazinha não gosta de fazer auditoria, vai fazer 5 questões e tal. Mas, assim, se a equipe de planejamento também tiver macumunada estiver passando a mão na cabeça de alguma unidade, eu como auditor, é que vou entrar numa relação errada, mas assim, eu vou dizer, não, mas o planejamento não fui eu quem fiz. Então, assim, eu vou simplesmente cumprir o que alguém fez e aí eu entro. Mas aí que tá.
de bucha numa relação que não primeiro, participou, entendeu? Tranquilo. Primeiro, você não vai ser responsabilizado, porque você está cumprindo uma atividade que foi determinada por unidade superior. Segundo, se teve o teste piloto, o momento de você dizer que o planejamento, por isso que a gente tem que fazer teste piloto, para alguém isento ao planejamento, dizer a norma é aplicável ou não. Se você planeja e não faz teste piloto, você está mandando o cara para o Iraque sem metralhadora, você tá entendendo? Tá mandando o cara salvar o Iraque sem metralhadora, porque você tá jogando o cara, aí sim você tá jogando o cara numa bucha. Mas como é que funciona o planejamento hoje em dia? Quem planeja não testa, você tá entendendo? Então a pessoa completamente... Segregação de função, né? Ótimo, perfeito, segregar, matou a charada. Quem planeja não testa, você está entendendo? Então, o cara que vai testar lá, uma pessoa isenta que vai dizer, olha, com essa documentação, eu estou apto a ir a campo e desenvolver a atividade que me é delegada, entendeu? E funciona assim em todos os órgãos de controle, e se você pegar lá a própria ISAI 4000, ela trata disso. Você está entendendo? Quanto à responsabilização direta, aí é quase que impossível te responsabilizar. Primeiro porque foi planejado, segundo foi porque foi testado, né? Aí sim, lá na frente, se tiver algum problema, a gente vai utilizar a faculdade que tem o auditor de se manifestar e o que? Se você perceber nos relatórios de auditoria, existe o termo razoável certeza, né? Porque a partir do momento que você aplica critérios de amostra, você não analisou toda a população. Se você não analisa toda a população, você tem razoável certeza, você não pode assegurar nada, né? E todas as normas, elas tratam de asseguração razoável. Detalhe, eu não sei se eu já falei isso lá na aula 1 ou se é na aula 2 que eu falo, não existe amostra em tomada de contas, né? Em apuração de dano, né? Porque tem gente aí, tem uns cabras aí que a gente vê aí, que o cara vai para campo apurar dano e é possivelmente um valor de 1.500.000. Não existe isso, meu amigo. Você foi lá para apurar o dano, você tem que me dizer aqui, eu juiz aqui, ó, eu quero fazer que o prefeito pague, mas você tem que me dizer o valor, pô, senão eu vou ter que ir lá pro campo somar boleto lá, porque você foi para lá e somou, fez uma amostra. Ah, não, pela amostra aqui a gente pode projetar, não existe isso, não é isso? Professor, qual o prazo de validade de uma auditoria para responsabilização do auditor? Por exemplo, 5 anos após o término da auditoria ou eternamente? Olha, não tem, quer dizer, né, a depender do tipo de auditoria, do tipo de auditoria, alguns ministros do TCU ou conselheiros de TCE, eles fixam algum prazo. Agora não tem nada previamente escrito. O que acontece? O que tem é a responsabilização do agente, que se for patrimônio público, dura a vida toda, não prescreve. Você está entendendo? Mas quanto à responsabilidade do auditor, pelas próprias normas de auditoria, internacionais inclusive, o auditor ele só será responsabilizado se for comprovada a participação dele no conluio ou na facilitação para que a fraude não seja descoberta. É a única maneira que ele vai responder. Porque se assim não fosse, imagine o pessoal que auditava a Petrobras, onde estaria nesse momento. Você viu alguém preso? Pois é, eu ainda não vi. Até hoje eu procuro alguém da Petrobras preso e não é isso? E são empresas aí que, se você for olhar aí nos relatórios da Lava Jato, são empresas renomadas aí, de cara aí dando palestra, dando show aí todo dia, o cara era para estar no Chilindró, porque pelo amor de Deus, né? Mas para você ver que, como não comprovaram que ele tinha participação, no relatório dele, ele demonstra lá, por A mais B, que aplicou todas as técnicas de auditoria necessárias à efetivação e que aplicou critérios de amostra. Não peguei paciência, doutor, né? Boa noite, professor Edson. Pois não? Tudo bem? Oi, Jaime. Professor Edson, boa noite, colegas. Vou aproveitar falar um pouco do caso que eu troquei ideia com o senhor fora do grupo, até porque sou de Campo Novo do Parecis, secretário de Finanças, colega da RDC, de vários, um decreto que nós editamos há pouco tempo aqui, a respeito dos pagamentos em ordem cronológica. Quando eu falei com o senhor, parecia tudo tão simples, né, professor? E hoje eu acabei fui conversar com nossos auditores, controle interno da prefeitura, e por minha surpresa,
eles não conheciam o decreto que está editado já desde maio. Então, quando eu falava para o senhor que, a nível federal, estadual, quantas leis, normas e decretos e portarias surgem dia a dia, e o controle interno seria o que acontece, tipo, no município. O Tribunal de Contas hoje, em virtude do sistema Aplique, que as informações vão todo mês, todo dia está postado no portal de transparência, eles já, que nem o senhor falou, a auditoria em loco hoje mais por denúncia ou por sorteio mesmo. E aí, quando tu vai aplicar, a gente fez a normativa, eu falei para eles que tinha que partir deles, até porque foi uma cobrança do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, inclusive com base na Lei 420, na Lei de Licitações, aí tem também um acórdão do ano passado, do TCE, e os auditores não sabiam que já estava em vigor. Então, a gente se depara com essas situações, agora mesmo no momento de pandemia, as meninas que fazem a liquidação na minha prefeitura, as duas estão grávidas e trabalham em turno reduzido, uma hoje, em função do Covid do marido, se licenciou também, então a gente vai ficando com poucas peças e percebe que a normativa, ela até ela foi publicada, mas está engavetada. Então, esse trabalho que eu vou desenvolver, eu percebi, não botei no grupo, falei em off com o senhor, porque eu quero fazer um trabalho assim no sentido de aproveitamento mesmo. Eu entrei na graduação porque eu sempre fui auditado pelo Tribunal de Contas, porque nem o senhor falava, pessoas que eram 10 lá, os CDFs nas provas, nos concursos, mas quando chegavam no município não sabiam o que fazer e qualquer coisa estava errada. Então, só contribuir com os colegas para isso também, e dizer que o decreto, ele foi, a princípio, o senhor teve conhecimento dele, dá para fazer boas perguntas, até o pessoal que trabalha, quando sai de licença agora, eu contratei uma outra funcionária por um CC que eu tinha vago, porque vou perder 3 funcionários ali em função, em novembro, pela gravidez, e a Lei 173 está proibindo esse tipo de despesa com o pessoal, mas sem regulamento nenhum. Então, existia um decreto, o controle interno, que supostamente não, que por dever teria que editar o decreto, ou editar as normas para depois fazer a conferência, não tinha esse conhecimento. Então, quero agradecer a tua participação, assim, que tem ajudado, devo amanhã, já estou com as questões quase prontas, e também gostaria, professor, como aluno que a gente com todos os colegas, se possível também, acho que todos têm ocupações, eu vi uma colega falando também, se era possível, às vezes, uma aula no domingo, acho que saiu, o grupo pode compartilhar, esse domingo especial Dia dos Pais, né, então acho que a maioria também optou pela quinta-feira, eu aqui no Mato Grosso, não sei se mais estado tem horário diferenciado de vocês também, é uma hora mais cedo que o resto, né, mas nós temos que, com certeza, nos dedicar. E o que eu gostaria de colocar, eu estou vendo, eu tenho na cabeça também várias questões, mas se nós pudéssemos, como o senhor falou na aula inaugural de domingo, tecer os comentários, assim, em cada módulo, eu verifico que nós podemos ter mais aproveitamento. Eu vi que muitas questões, vai ter no módulo 3, vai ter no módulo... Não questionando que não seja possível, mas a gente tem uma ansiedade em busca do conhecimento e às vezes a gente vai atropelando as coisas, né? Então, eu passei já por auditor interno, sem graduação na época, num supermercado, e via como acontecia, não tinha controle, como as fraudes saíam pela boca do caixa. Um exemplo, só para ter uma ideia, hoje tem fiscal de caixa, mas o cara passava uma caixa com 12 litros de leite, passava uma na registradora, o amigo do caixa, e ninguém conferia quantos eram. Então, existiam muitas fraudes. Eu peguei, assim, fraudes de ranchos inteiros. Então, um colega falava antes de licitações, o senhor falou, de uma grande obra de 1 milhão, essa obra, ela tem muito mais gente participando e trazendo ela para baixo, porque a concorrência é maior, do que uma obra de pequeno valor. E aí que está o problema que você falava nas cartas convite, né? Cartas marcadas, jogavam carta. Então, a questão que a gente quer colocar, acredito que, pelo que eu vi, bastante pessoas trabalham em áreas diversas do setor público, e hoje eu vejo, assim, pela população, a mídia e as bobagens são colocadas, nós somos desacreditados, né? Então, nós temos um papel fundamental, pelo menos nesse controle, de fazer a nossa parte, enquanto estou secretário de Finanças, quero deixar, pelo menos, assim que eu deixar esse município, pelo menos a Secretaria de Finanças, que o próximo professor que entrar não tem dificuldade que eu tive de não ter nada normatizado, das pessoas, que o senhor falava ali, existe muito, infelizmente, assim, em alguns órgãos, terminou de fazer a função, acaba, não pode olhar o que o colega está fazendo. Então, eu hoje, muitos funcionários meus, eu dou uma função gratificada, para poder, terminou a função dele, ajuda a fazer o outro, para nós ter rodar um pouco no setor. Então, quero
inicialmente, já parabenizar e agradecer a sua atenção que tem dado, né? E se Deus quiser que o grupo siga até o fim, com toda a ansiedade que temos, espero que eu não tenha, nesse pedido, assim, de nós trabalhar mais os módulos, até porque, estando no secretário de Finanças, a minha funcionária do planejamento pegou Covid, eu tenho a LDO para fazer audiência pública, presencial e virtual, no próximo dia 12, tá? Não digo pela metade, mas então, durante o dia, a gente passa muito envolvido, né? E por isso que a gente quer aproveitar cada momento que tiver espaço com o senhor e com os colegas para trocar essas experiências aí. Tranquilo. Inclusive, como eu te falei, diferente do pessoal aí, que alguns pegaram normas mais subjetivas, mas no seu caso, que já trabalhou com norma específica, você pode pegar essa norma aí e até o final do curso desenvolvendo ela, que você vai ver que você vai conseguir materializar ela, vai planejar, vai realizar todas as matrizes, mensurar risco, implantar no sistema audita, gerar questões, responder, justificar, imprimir todos os relatórios. Você está entendendo? Inclusive, dentro do audita, criar índices de risco para cada tipo de ocorrência. Então, você tem como avançar isso aí até o final do curso, só com essa norma sua. E você vai poder depois abrir para qualquer outro tipo de procedimento dentro da sua estrutura aí que você queira. Mas uma matriz, um plano piloto, você já terá. Porque o que acontece que a gente fala sempre? A gente, no curso de pós, a gente aprende muita teoria, mas na hora de implementar, o cara não dá o pulo do gato para a gente, né? E o que a gente precisa é realmente disso. A gente fica com muita teoria, mas não sabe como implementar. E aqui você vai ter a oportunidade de você mesmo, né? E eu faço questão de deixar claro isso, que eu dou as normas, eu dou a linha, dou a diretriz, mas eu não ajudo a fazer, nunca, né? Então, para o cidadão, para a cidadã ter consciência daquilo, porque a gente só aprende tendo dificuldade. Porque se tiver sempre alguém para fazer, não, vou ligar para o professor, vou ligar para um amigo, não. O professor vai ajudar, mas quem faz é o aluno, para que ele desenvolva. Eu vou dizendo, corrige aqui, mas também não digo como é que é para fazer. Eu digo, isso aqui não está bom, tenta melhorar isso aqui, leia tal coisa, leia tal artigo, leia tal documento e vou dando informações. Para quê? Quando chega da terceira aula em diante, o pessoal já está com a maturidade diferente, aí já começa a ver as coisas e já começa a questionar. Tem uns aí que realmente tem mais experiência, então aí como já tem essa visão, aí já fica querendo pular fases. Mas não se preocupem, não se assustem, falem, vixe, eu não estou entendendo nada do que ele está falando, que a gente vai entender ao longo do curso e vai ser um negócio bem tranquilo. Para os que se dedicarem, não vão ter dificuldade nenhuma de acompanhar o curso. É aquele negócio. O tempo é curto, só precisa ter dedicação. Tendo dedicação, vai chegar ao final de curso conseguindo desenvolver um planejamento e um projeto, um programa de auditoria completo, que vai poder ser validado por qualquer órgão de controle sem contestação nenhuma. Desde o planejamento até a emissão do relatório, com matriz, com tudo, o cara vai olhar assim, vai bater o olho e vai falar, não, isso aqui está bem feito. Entendeu? Por ter uma ideia, professor, hoje me aconteceu, teve uma empresa de prestador de serviço, nós contratamos pedreiro e auxiliar de pedreiro, agora dia 21 de julho foi o contrato. E o cara chegou na prefeitura, deixou as notas ontem, e nós criamos a regra no decreto que após a liquidação da despesa, pelo secretário, pelo fiscal de contrato, tudo tá ok, ela vai no cronograma, na ordem cronológica, em 2 dias o pagamento. Aí o cara entregou a nota, detectadas, não digo fraude, mas várias divergências, uma servidora lá com 10 dias de contrato, 10 dias trabalhado, a fio, sem folga nenhuma. E um contrato de pedreiro, o primeiro servidor estava lá como eletricista. Não, mas a prefeitura me pediu um eletricista. Cara, o contrato... Então, assim, e voltou pro cara, devolvemos tudo. Hoje à tarde ele trouxe a nota de novo, me ligou para mim. Então, assim, essa norma, eu como secretário também, faz com que eu tenha essa liberdade do cidadão fazer a parte dele, que eu vou fazer a minha. Eu acho que o senhor diz, vai ser... A vontade era fazer em várias áreas, né? Mas eu acredito que o curso, de repente, eu vou tomar essa área aqui, situação como referência, mas poder implementar nas várias outras que precisam hoje da implementação. Então, eu agradeço realmente a oportunidade de estar fazendo e a sua atenção e dos colegas também. Perfeito. Microfone aberto aí aos colegas, quem quiser se manifestar. Está todo mundo aí preocupado com Griselda, né? Professor, boa noite. Boa noite. Quem fala aqui é Clisma. Eu estou observando que tem colegas aí que estão no serviço público
há uma grande diferença em você auditar iniciativa privada, um setor, do que ir auditar um campo público, porque o critério de processo é totalmente diferente, né? Eu já fui estagiário da Secretaria de Saúde, daqui da minha cidade, e essa questão de licitação, o processo é bem diferente da iniciativa, e eu acho que é até bem mais burocrático. E tem essa diferença na forma de auditar? Olha, quantas técnicas de auditoria, como eu disse, você vai aplicar para qualquer área. O que a gente precisa o que a gente precisa ter em mente é o seguinte, que conformidade é o quê? Conformidade nada mais é do que você pegar uma situação e comparar com a norma que é a disciplina. Então, dentro da atividade pública, tem muito mais normas, né? Até porque o patrimônio público é indisponível, né? Tem muito mais normas disciplinando. E já quando você vai para a iniciativa privada, sobretudo dentro de uma empresa, não se referindo, obviamente, a questões legais, né? Tributárias e etc., porque aí é padronizado, mas dentro da empresa ela pode ter normativos internos que disciplinam sua atuação. E é nisso que você vai focar. Você vai pegar esses normativos que disciplinam cada ação dentro dessa empresa e vai transformar isso em padrões de conformidade, você está entendendo? Para buscar excelência, para reduzir gastos e tudo. Por quê? Porque dentro da atividade pública, o objetivo, a gente busca lucro social, a gente busca efetividade, né? E já dentro da instituição privada, ela está buscando, claro que com fins lucrativos, ela está procurando receita. Então, o que que acontece? Quando a gente está procurando receita, qual é a maneira mais fácil, sobretudo dentro da globalização? É reduzir custos para quê? Para maximizar o lucro, já que a gente não pode jogar na conta do cliente hoje. Porque se seu produto custa R$ 1,10, você joga para R$ 2, eu vou no seu concorrente, que tem milhares aí no mercado. Hoje praticamente não tem quase nada sem concorrência, né? Tirando petróleo e tal, mas não tem praticamente quase nada em concorrência. Então você vai e busca em outro. Então qual é a maneira de você se tornar competitivo ganhando dinheiro? É você reduzir custos. E como é que você reduz custos? Com esses nomes bonitos que deram aí para inúmeras atividades de auditoria, compliance, etc, etc, e as ISOs e tal, que nada mais são do que procedimentos de conformidade aplicados a determinada tarefa, com o objetivo de ver o quê? Toda vez que eu falar aderência, eu estou falando em cumprimento, né? Porque se você pega lá a lei, muitas vezes você se perde, porque ele fala a aderência de uma situação à norma. Quando ele fala aderência, ele está querendo dizer que a norma adere, que a situação adere à norma, ou seja, que ela cumpre aquilo que a norma está prevendo. Então, no seu caso aí, Clisman, você vai ter inúmeras situações dentro da sua empresa que no momento podem estar normatizadas ou não, que no decorrer do curso você já vai começar a olhar assim, você vai falar, rapaz, se a gente conseguir padronizar isso aqui, a gente vai começar a reduzir gastos. Você está entendendo? Estou Desde, entendendo. por exemplo, quando você está lá numa empresa, você não chega em determinadas empresas que tem aquela plaquinha ali, ao sair apague a luz, ou utilize apenas um copo descartável por dia e etc., não tem? Aquilo ali você está Sim, contribuindo para o meio ambiente, você tá reduzindo custos da empresa. Então, todas essas normas podem ser implementadas. Aí você fala, tá, mas quem vai fazer isso? Você pode ter uma norma lá que, por exemplo, na instituição em que eu trabalho, a partir de 19 horas, o responsável pela portaria, ele tem que sair por toda a empresa, verificando se tem luz acesa, se tem computador ligado e etc. Ele vai colocar lá no termo e de manhã, quando você chega na sua sala, a primeira coisa que você recebe é uma notificação dizendo que você deixou a luz acesa, o computador ligado, o ar-condicionado ligado e etc. Entendeu? Tudo isso para quê? Para reduzir custos. Então, são essas medidas que você vai implementar dentro da sua entidade. Né? Infelizmente, nas, na atividade pública em geral,
a gente não chegou ainda a esse nível de excelência. Hoje a gente está mais preocupado ainda com coisas mais primeiras, assim, mais básicas, né? Por exemplo, evitar fraude, né? Fazer com que o produto chegue ao destinatário final, fazer com que, por exemplo, a merenda escolar seja realmente aquela que a gente contratou. Então, são coisas primeiras que já na sua empresa, a depender da atividade, isso já não acontece mais, porque dificilmente o cara que recebe a mercadoria vai receber um biscoito X no lugar do biscoito Y, ou vai receber uma laranja estragada, ou etc. E isso na administração pública ainda acontece, infelizmente. O cara dá 10, 15 reais para o cara lá que recebe a mercadoria, aí a laranja que era para ser de um tipo X, de um tamanho tal, é menor, ou vem estragado no fundo, ou o macarrão que era de sêmola, ou não era, não sei o quê. Tem todos esses detalhes e ninguém observa por quê? Porque ainda existe muita fraude, ou seja, a obra que era para custar 150 mil vai para 2 milhões e aí esse dinheiro é distribuído. Já dentro da empresa, não. Para você fechar uma compra, passa por inúmeros setores, a validação de número, muitas vezes vai até para conselho fiscal para aprovar. Então, no caso da empresa privada, hoje em dia, as necessidades básicas de conformidade já são outras. Então, acho que é por isso que você tá sentindo assim um pouco de diferença no processo. Não sei se eu fui claro aí, se eu não me fiz claro, você Foi pode claro. perguntar. Eu acredito que a gente tem que ter em mente que a auditoria, ela não é o objetivo dela pegar fraude, pegar erro. O objetivo dela é a gente ter uma segurança razoável, né, que aquela informação, que aquele procedimento, ele não possui distorção relevante. Perfeito, Derli, exatamente isso. Para essa cultura, né, que os auditores é coisa ruim, né? Porque geralmente o pessoal treme quando fala em auditoria na prefeitura, auditoria no estado, auditoria na empresa. A gente demoniza, né, esse termo aí e aí fica todo mundo assim com medo, porque ele está prevendo com o objetivo nosso, da nossa cultura, para quem não é da área, que a auditoria para pegar fraude e erro, não. O objetivo da auditoria é dar segurança razoável que aquele procedimento ou que aquela informação contábil, que aquelas demonstrações contábeis, elas não possuem distorção relevante. Perfeito. Corretíssimo. Acho que se a gente começar com essa visão, né, pô, auditoria é um braço da gestão, né? A auditoria interna, ela consegue ajudar sim a gestão drasticamente, né? Olhando as normas, olhando os procedimentos, aí a gente começa a entender qual que é o nosso objetivo como auditores. Perfeito, Derli. É exatamente isso. Agregando ao seu ponto, e a gente vai ver isso também lá na frente, mas nunca desprezando o aspecto cético do auditor. Por mais que a gente saiba que tem controles efetivos implementados, que aquela empresa funciona bem, mas a gente tem que testar. Não é porque a gente sabe que tem controles efetivos implementados que a gente não testa, porque a gente só vai descobrir que existem inconformidades se a gente testar. Isso é o princípio básico do auditor do ceticismo, né? Ceticismo com o julgamento profissional. O julgamento profissional é a experiência de cada um. Perfeito. O expertise, a experiência de vida, com o ceticismo, né, com essas técnicas, com essas características, a gente vai longe, né, em auditoria. Iremos todos nós, hein? Daqui para o 5º módulo aí a gente já vai estar afiado. E aí, pessoal, mais alguém? Algum comentário? Dúvidas quanto à aula ninguém teve, não? Nada ali daqueles termos, todos foram bem assimilados? Sério mesmo? Oi, boa noite. Minha Deixa eu amiga, abrir aqui. minha amiga Tudo bom? Sandra, bem-vinda. Boa noite a todos e todas. Estava numa outra reunião e aí entrei e estava mudo. Hum. O que eu até comentei com
acho que no grupo. Eu já nem sei mais se foi no grupo ou não foi particular. Estou ficando meio, meio doida já. Algumas coisas ali, alguns itens daquele material me deu o que eu falei, eu fiquei com dúvidas e achei alguns termos ali, a explicação meio dúbia, mas não sei se tem algum outro material de apoio para suscitar minhas dúvidas, mas fiz a atividade, até porque, como falei, eu estou vice-presidente do sindicato e estamos fazendo um levantamento da parte do patrimônio, porque é muito fácil dizer que tem uma plaquinha lá, né? Mas aí tem uma plaquinha de um negócio que é obsoleto, ou que não funciona, ou que nem existe mais. Então, vou aproveitar quero aproveitar para poder fazer isso. Mas aí queria uma dica de material. Tá. De restante. O que acontece assim? Você chegou a anotar as dúvidas que você teve para a gente tentar dirimir algumas? Não. A não ser duas que me deu assim, que acho que vale tentar pensar um pouco mais, é a questão das diferenças do estrito sensu, do lato sensu, né? Isso ficou para mim meio confuso, porque quando você pensa na academia com esses termos, aí ficou meio... O que acontece? Eu sei porque que como sua área é contábil, então o que acontece, né? E a gente vai chegar mais lá na frente, eu vou te dar o rumo para você caminhar na seara que você pretende. Porque como você é da área contábil, então você queria que eu citasse logo as NBCTs ali, né? Mais na frente eu vou falar para você das NBCTs e tal. Acho que é na aula 3 a gente vai falar disso. Mas o que acontece? Nesse momento, realmente, como tem inúmeras áreas aqui, então e o curso é generalista, se eu entrar passando normas, aí 99% vai sair. E aí vai ficar como nos outros cursos, que só ficou contador, né? E nesse objetivo agora, a gente quer alcançar mais pessoas, porque a gente sabe que muitas vezes não, e é o caso hoje na administração pública, né? Sobretudo nessa área de controle, tem muita gente, você chega mesmo no Tribunal de Contas, o conselheiro é geólogo, é arquiteto, né? Aí, você chega, aí você vai conversar com o cara, pelo amor de Deus, aí o cara só fala, não, eu só analiso o mérito, ou seja, aí cai naquilo que a Heloísa falou, o auditor faz tudo, o auditor, ele analisa, ele recomenda, ele faz tudo, e o cara vai lá e faz o parecer, infelizmente isso ainda acontece, né? Aí o conselheiro lá do Tribunal de Contas, ele faz todo o trabalho em cima do que a Heloísa fez, né? E se ela não fez, ele fala, aí, mas você não fez a recomendação? Aí ela vai falar, mas eu que faço a recomendação, não seria o senhor, porque recomendação a gente já entra num aspecto da meritocracia, né? E isso eu vou falar daqui a pouquinho, vou até anotar aqui para não esquecer aqui, ó, a recomendação, que muita gente... recomendação também. Muita gente está me perguntando, e eu já volto para você, Sandra, muita gente está me perguntando se auditor não faz recomendação. Como eu disse, depende da estrutura e das pernas da unidade de controle. Mas eu vou voltar nisso lá. Só que voltando ao seu aspecto, o que acontece? O lato sensu, quando a gente fala ali, é um critério mais genérico, né? Quando eu falei de estrito sensu, eu fui para uma norma específica, que é a INTOSAI, né? Que é a INTOSAI e a ISAI 4000, que eles tratam especificamente disso. Só que o que acontece? A gente trabalha com estrito sensu lá no módulo 2, que a gente entra na auditoria pesada, a gente já começa a migrar para auditoria independente, né? Para auditoria independente e análises de mérito e etc. Então, a gente entra mais no estrito sensu. Nesse primeiro módulo, a gente trabalha mais com lato sensu, falando o quê? O que é conformidade para a gente aqui, lato sensu? Conformidade é você pegar uma situação e comparar com determinada norma. Se a situação estiver de acordo com o que a norma previu, beleza, conformidade. Se não estiver em conformidade. Já quando você vai para o aspecto do estrito sensu, aí você vai pegar a NBCT, né? Aí você vai pegar primeiro as normas que disciplinam o procedimento de auditoria, né?
Aí depois você vai pegar os aspectos que disciplinam o procedimento do auditor, aí depois você vai pegar a NBCT, que disciplina, por exemplo, o tratamento para amortização, e em cima de tudo isso você vai fechar o seu raciocínio. Mas no nosso caso aqui é diferente. No nosso caso aqui, por isso que a gente está tratando estrito sensu. Eu só vou pegar uma norma e comparar com a situação para ver se ela está ok. Aí lá no módulo 2, a gente vai matar essa curiosidade sua do estrito sensu, que a gente vai fechar o comportamento do auditor com as normas que regem, por exemplo, como eu falei, a escrituração contábil, não é isso? E com as normas internacionais que padronizam a aferição desses procedimentos. Aí a gente fecha um ciclo do estrito sensu. Mas por enquanto aqui a gente vai ficar só no lato sensu mesmo, que é pegar uma norma qualquer e validar de acordo com o procedimento. Ficou claro? Agora já me deu até um gostinho de eu não sei quem foi que falou ainda há pouco do negócio dos pagamentos, até eu falei, cara, por que eu não pensei nisso? Foi o senhor Jaime. Para padronizar. E a outra coisa que não entendi, mas aí não é referente ao material, e sim a questão do trabalho. Porque no trabalho para postar vem um arquivo do Google Drive, então a gente joga lá naquela matriz que já está pronta, tem uma folha em branco, joga o trabalho lá. Não, você vai postar lá no Classroom. Você vai pegar, vai fazer aí no Word aí 10 questões, você vai citar uma norma qualquer. Eu fiz. Aí, porque eu vi lá na hora de postar a atividade, ele está vindo com uma página em branco e pede para você colocar ali, tem uma folha em branco que está no Google Drive, que você deveria, ele fala para você botar ali. Você tem, o pessoal até que publicou aí pode te dar mais orientações, mas tem dois procedimentos lá. Você pode colar ou anexar. Tem gente que está anexando em PDF, outros em Word. Mas depois eu posso olhar isso para você, porque eu, como professor aqui, eu não sei como é que está liberada a tela aí para o aluno. Mas eu posso olhar e te ajudar. Porque eu coloquei lá no mural da prévia. Mas para o final, o que ele abre é uma folha em branco que está no Google Drive. Alguém pode ajudar aí? Alguém que já postou? Não, pelo que está lá, acho que não sei se alguém já postou. Não, já tem. Não, postamos a prévia. Não, já tem muita gente que já entregou a atividade já. Sim, eu já entreguei, professor. Ô, Clis, o que ela tá... Oi, pode falar. Não, você, por favor, pode ir. Como ela tá falando, tem vezes que tem a opção lá de você abrir essa página em branco, e aí você pode colar. Eu fiz isso. Também tem a opção de você abrir o seu computador, onde que você salvou, a área de trabalho, e você pega o arquivo. Ou você salva no Drive, no seu próprio Drive. Aí você também consegue pegar o arquivo. Tem várias opções para você colocar a atividade lá. Ah, entendi. Tá bom. Então depois eu volto lá e olho de novo. Mas ficou claro aí, Sandra? Ficou. Muito obrigada. De nada. Obrigado, Clis. Obrigada também, Clis. Mais alguém aí com alguma dúvida? Tá, enquanto vocês vão criando dúvidas aí, eu vou tratar um ponto aqui um pouco mais à frente, que o pessoal assistiu à aula e eu devo ter falado lá em algum momento sobre as recomendações, né? E como é que funciona isso, né? Porque tem unidades, e acho que foi a própria Heloísa que também pontuou isso, que na unidade lá onde ela trabalha, ela realiza as recomendações, né? E como é que funciona isso de você apresentar ou não as recomendações? Se você tem, isso vai depender muito da estrutura que você trabalha no seu órgão de controle interno. Por quê? O que acontece quando você faz a recomendação? E a depender de como está estruturado o seu controle interno aí. Imagine que você foi para o campo, né? Você foi para o campo, você analisou, fez os apontamentos, voltou para o escritório, deu 15 dias para a unidade auditada se manifestar, ela se manifestou, você analisou as justificativas delas, aceitou ou não e fez as recomendações. A partir daí você encaminhou para o seu chefe. Agora tá, o chefe ele vai analisar o mérito.
Agora, imagine se o chefe chegar lá nas suas constatações, que ele ainda não viu, porque não foi passada para ele, e nas suas recomendações e não concordar com você. Como o próprio senhor Jaime disse ali, que os auditores lá têm normas que eles sequer têm conhecimento. Digamos que tem uma norma nova que você aplicou uma norma antiga naquele procedimento e aquele procedimento, obviamente, está eivado de vícios. Por quê? Porque a norma para a qual você está aplicando o procedimento não está vigente. Aí chegou lá na mão do cara que vai analisar o mérito, porque a recomendação você já fez, né? E ele vai olhar e vai dizer, não, pô, não era nem para você ter pedido justificativa disso aqui, meu amigo, porque essa lei aqui não está vigendo mais, isso aqui também, o seu entendimento está equivocado. Imagine o conflito interno que vai gerar isso dentro da auditoria. Depois de um relatório pronto, em que a unidade auditada já foi notificada, você já fez inclusive recomendações, muitas vezes o cara já começou a adotar providências, já mandou abrir pregão para contratar gente, ou já começou a demitir gente, ou já começou a readequar todo um processo que você disse que estava errado, e aí de repente ele recebe o relatório de mérito da própria unidade de auditoria, dizendo que para ele desconsiderar porque porque o auditor estava equivocado na sua análise. Já pensou o caos que seria isso? Né? Então, por isso que a gente diz que auditor não recomenda. Auditor, ele para nas constatações e encaminha. Quem faz recomendação e análise de mérito é o chefe. Mas na minha auditoria, na minha empresa, eu é que faço a recomendação, tá? Mas então, antes de você analisar a justificativa, se você vai submeter alguém, essa análise de justificativa tem que ir para o cara. Porque se não for, imagine como é que você vai ficar desacreditado depois que o cara pegar seu relatório e encher de riscos e dizer que está todo cheio de inconformidades. Agora, se dentro do seu procedimento, na análise dentro da sua estrutura, na análise de mérito, o seu chefe, ou ministro, ou sei lá quem aí dentro da sua unidade, ele não analisa as questões e as recomendações do auditor, aí tranquilo. Mas se ele analisar, cedo ou tarde, isso vai dar um problema para você. Porque nem sempre ele vai concordar. Pois não, Heloísa? Deixa eu fazer uma parêntese aqui. Eu concordo com o que o senhor falou, realmente tem lógica, mas a forma como eu estava trabalhando era o seguinte... Só deixando claro que não é especificamente você, não. Foi só que você falou da recomendação, né? Tranquilo. Não, sim, mas é por conta disso que a gente fica um pouco na dúvida, né? Com relação à recomendação. A ordem que a gente fazia uma auditoria era assim, era determinada uma unidade, aí cada auditor fazia o seu planejamento dentro da área, esse planejamento era acordado, era ratificado pelo ordenador de despesas, né, que é o chefe do centro, e depois você ia a campo. Aí, a campo, você redigia o relatório com as recomendações, esse relatório era passado para um coordenador, que era de cada auditoria, e ainda tem um supervisor para ratificar o relatório. E depois, quem assina em conjunto com o auditor é o ordenador de despesa. Tá, mas só para fechar o raciocínio, a partir do momento que você está fazendo a recomendação, já teve a ampla defesa e o contraditório? Não. Com a unidade, assim, não. Quando a gente está em campo, a gente já ia trocando uma ideia com o auditado, falando mais ou menos, olha, esse ponto tal, aí depois... Mas formalizava? Aí depois, quando retornava, tem o debriefing. A gente falava o que aconteceu na auditoria, os pontos mais relevantes, para o ordenador de despesa. E a gente começava a construir o relatório. Na construção do relatório, já vinha escopo, manchete, escopo, aí vem o fato, né, a evidência, a recomendação. E a recomendação, a gente parava ali, porque na recomendação a gente já indicava a legislação, de acordo, nos fatos a gente já falava a legislação que estava embasada, o problema, porque e sugeria para o agente diretor uma mudança ou não, uma adequação. Passado pelo coordenador e supervisor, ele dando ok, vai para o chefe da unidade, que é o ordenador de despesa.
Aí ele ratifica o relatório e vai para a unidade. Entendi. Aí ela entra em monitoramento. Tá, entendi. Aí começa o monitoramento. A unidade fica na dúvida, eu fiz dessa maneira, ou então entrega um documento XYZ para dar uma enrolada, porque às vezes eles dão uma enrolada, aí você tem o direito de não aceitar, e isso leva um tempo até fechar a auditoria. Tá, a minha questão é que eu não tô entendendo, é só o seguinte, por exemplo, você foi lá e apontou, eu só quero entender essa passagem. Você chegou lá e chegou para mim e disse, Edson, isso que você está fazendo está errado. Aí tá, aí eu digo, tá, eu não concordo. Quando eu digo eu não concordo, aí o que acontece? Quem analisa a minha justificativa dizendo que eu não concordo e faz a recomendação, é você mesmo ou é outra pessoa? Ou alguém analisa o mérito depois? Porque enquanto tiver todo mundo concordando, beleza, mas tem uma hora que o auditado ele diz, eu não concordo. O auditado, quando a gente passa o ponto, né, de auditoria, como é chamado, o ponto de auditoria vai para o auditado. Ele vai responder. Eu aceito ou não se aquela resposta dele está de acordo com a evidência encontrada. Né? Porque, por exemplo, ele pode falar assim, eu não tenho recurso necessário para fazer esse tipo de correção. Aí a recomendação da gente no relatório, isso não é que leve-se ao agente diretor da unidade para que ela viabilize esforços, envie esforços, para que tente resolver esse problema, visto que pode dar um dano ao horário, papapá. Na unidade, ela pode aceitar ou não a recomendação que a gente fez. Geralmente, eles acatam porque sabem que a gente está em acordo com o TCU e está tentando mitigar algum possível dano ao horário futuro. Então, a maioria das vezes, o que pode não... Assim, o ponto, quando vai para o auditado, já está mais ou menos azeitado. Ele sabe que aquilo está em deficiência na unidade. Rapaz, 99% dos auditores vai querer trabalhar onde você trabalhou, porque na vida real aqui fora, minha amiga, você tem que... É isso que eu estou vendo, que é um pouco diferente. Por isso que a gente vai ver lá na frente que se você não materializar o seu achado de acordo com evidências substanciais, na 99% das vezes vai parar na justiça e o juiz vai dizer assim, olha, eu não vejo aqui a argumentação necessária e evidência que comprove o ato, você está entendendo? Não, mas agora, nós temos evidência, só para ressaltar, não deixou, não é da cabeça da gente, não. Não, eu entendo. Evidências, tem que ter materialidade, tem que estar dentro da legislação, ou seja, o trabalho do auditor para a gente no campo nessa unidade, ele chega até a ser, por isso que eu falo, que é bem diferente quando o senhor falou que tem que joga para decisão do mérito. O mérito, geralmente, a gente entrega quase tudo pronto para o supervisor falar, é isso mesmo. Mas então a recomendação ainda não vai para o auditado antes Não, só vai quando fecha o relatório. Então funciona aí como se fosse Tribunal de Contas de Estado e Município, que o auditor faz tudo e o arquiteto só faz assinar lá e dizer concordo em gênero, número e grau, e despacha. Estou brincando, né? Mas nos tribunais de contas funciona assim, né? O cara lá que é amigo de não sei quem virou conselheiro e aí vai lá e... Não, você faz a recomendação aí, coloca tudo bonitinho, aí o cara olha assim e fala, tá bonito, tá bem feito, vou assinar junto com você aqui. Se eu não discorda de nada não, conselheiro, não, tá perfeito, isso aqui pode mandar desse jeito mesmo. Se é assim, tudo bem. Para mim, a recomendação ia para o auditado antes da autoridade superior se manifestar. Mas se... Não, então tá tranquilo. Tanto que como eu falei com o senhor no coisa, a minha tese de TCC foi justamente a tempestividade do relatório de auditoria, porque eu achei que poderia estar demorando muito e perdia-se o sentido da auditoria. Pois é, tem auditoria do TCU aí de 2012 que não está finalizada ainda, né? A gente já está em 2020. Professor? Pois não, fique à vontade. De novo, em relação à questão das recomendações, na esfera federal, as normas de auditoria elas são baseadas no IPPF e não na INTOSAI, né? São muito similares, algumas poucas diferenças, né? Mas na questão da recomendação, o IPPF traz
que a recomendação ela tem que ser construída junto com o auditado, né? Então, qual é a nossa prática aqui? Na reunião de busca de soluções conjuntas, né, junto com a unidade auditada, nós construímos a recomendação. Só que aí a experiência traz aquele chamado pulo do gato, né? Não dá para nós deixarmos a cargo da unidade auditada dizer o que ela vai fazer para sanar aquela constatação. Senão o plano de providência dela dura 30 anos. Perfeito, né? Então, o que nós fazemos? Nós fazemos uma espécie de minuta de recomendação, né? E nós levamos daí na reunião de busca de soluções conjuntas e alinhamos lá com o auditado, né? Perguntamos se ele é capaz de implementar aquela recomendação, se é possível atender, qual é o prazo, essas questões todas, né? Eu acho que quando nós começamos a fazer isso, teve um ganho muito maior e nós começamos a contribuir realmente com a gestão, né? Em questões de auditoria de conformidade ainda é muito mais fácil, né? Porque sim ou não, né? Tem ou não tem, né? Por isso que eu sempre digo que tem que estar fundamentado na norma e não pode gerar nenhum aspecto de subjetividade, porque aí ninguém discute. Perfeito, né? Agora, quando nós vamos para uma auditoria de desempenho, que aí é outro tipo de auditoria, né? Aí sim cabe muito mais discussão com o gestor a questão das recomendações, né? Mas quanto na conformidade é muito tranquilo, né? Aí só é questão de alinhamento mesmo, alguns ajustes finos lá que tem que ser feito, né? Mas é muito tranquilo nesse ponto. Perfeito. Obrigado, Dinovan. E só entrando aí nesse aspecto que o Dinovan acabou de expor aí para a gente, muito interessante, e aí traz mais um ponto que a gente vai ver lá na frente também. Aí vai, tudo é lá na frente, mas é porque a gente vai devagar, né? Aí, como eu disse, tem colegas que estão um pouco mais à frente na realização das atividades, né? De procedimentos de controle, então aí tem mais facilidade em absorver e interpretar o que eu estou falando. Mas o que acontece? Quando a gente trabalha dentro de uma auditoria interna, o nosso aspecto e a nossa abordagem é uma abordagem mais pedagógica, como está falando aí você, como a própria Heloísa falou, que trabalha basicamente junto com o auditado. Agora, o que acontece? Tem as entidades fiscalizadoras, que são os auditores pragmáticos, né? Que são aqueles lá que... É por isso que eu falei com a Heloísa se a recomendação passava antes. Porque o que acontece? São aqueles TCU, TCE e etc., que os caras chegam chutando a porta. Ele chega lá, pede o documento para você, analisa o documento, você manda a justificativa, ele analisa a justificativa e ele já não olha mais o mérito, ele já manda para a recomendação em mérito para o conselheiro ou para o ministro. Por quê? Porque ali naquele momento ele não tem autonomia para aquilo, mas naquele momento ali o próprio relator do processo já vai imputar multa, já vai imputar uma série de coisas. Então o aspecto ali já deixa de ser pedagógico, né? Embora tenha na recomendação um aspecto pedagógico, mas passa a ser pragmático, ou seja, está certo, está errado, se está errado pague a multa e um abraço, 5 mil aí na sua conta, que é o mínimo que o terceiro está colocando agora, né? 5 contas aí para o cara pagar. Então, basicamente, acontece isso. Agora, dentro de controles e unidades internas, aí já como a gente muitas vezes não tem, né? E a maioria não tem poder de multa, até porque, acho que alguém falou aí, foi o próprio Derli que falou, e o Alessandro também, que é mais um aspecto consultivo. Então a gente não determina a multa, a gente está ali como um braço, a gente é parte do processo. Então a gente tem aquele aspecto mais pedagógico. Então por isso que fica mais fácil de tratar, até porque, como a Heloísa falou, se eu faço a recomendação, digo que você não está na norma, e você discorda, como está tudo dentro do mesmo saco, é a mesma entidade ali, o seu superior vai falar, uai, cara, mas você está vendo aqui que você não está cumprindo a norma, você quer quebrar a empresa, né? Seja ela pública ou privada, você vai quebrar a gente, né? Você vai trazer um dano social ou financeiro para a gente, diferentemente do procedimento pragmático, que é o cara que já está chegando mesmo para multar. Então, esse ponto também a gente vai ver mais à frente, que tem esses aspectos no procedimento de auditoria. Além de todas as normas que disciplinam, ainda tem um procedimento e a natureza do procedimento de auditoria, que pode ser mais pedagógico. Não estou dizendo que o TCU e os órgãos de controle não exercem um aspecto pedagógico,
porque quando eles estão recomendando e solicitando um plano de providências, eles estão aplicando, né, o aspecto pedagógico, mas na prática, a aplicação deles é mais pragmática mesmo, tá certo ou tá errado, se tá errado ou não cumpriu a norma, você vai pagar essa multazinha, diferente do que acontece dentro da auditoria interna, que fala, olha, se a gente não fizer isso, a gente vai ter tais e tais e tais prejuízos. Tranquilo? Nesse ponto, nós trabalhamos, quando nós somos auditados, né, pela CGU, é tranquilo, que é órgão de controle interno, então Pois nós conseguimos, você vê. né, ter essa É diferente. discussão. É diferente ou não é a CGU do Exatamente, TCU? perfeito. Aí, quando chega o TCU, o nosso acesso, ele chega, no máximo, até a unidade técnica, né? Então, nós conseguimos ter influência apenas até a parte da unidade técnica, né? Do auditor do TCU, né? Mas só que, a partir do momento que ele elabora a peça, a análise técnica dele, que ele submete para o relator, né? Aí é questão de vai para a cabeça do plenário, das câmaras isso. lá, né? A gente não tem mais como discutir essas questões. É assim que funciona. Perfeito. E aí, pessoal, mais alguém? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na hora. Já temos 1h30. Bom, eu estou vendo aí a Natália, deixa eu ver quem está mais aí. Cadê aqui? Tem a Jéssica. Ninguém ouviu a voz da Jéssica até hoje? Acho que já nem está mais aqui a Jéssica. Já saiu, acho. Professor, boa noite. Opa, Natália. Tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Eu tenho uma pergunta referente à técnica de amostragem, que foi o que foi explanado na aula 1, né? Em relação a isso, como que eu faço esse enquadramento? Eu entendi, por exemplo, que não é adequada essa técnica para auditorias financeiras, mas como eu faço esse enquadramento? O que é adequado em relação a aplicar a técnica de amostragem ou não? Os objetos analisados, no caso. Não entendi. Auditoria financeira, como assim? Isso, a auditoria de demonstrações contábeis, de balanços. Então, no caso, eu entendi que a técnica de amostragem não seria adequada. Isso, quando o senhor mencionou que, por exemplo, não se aplicaria a apuração de danos também, né? Ah, tá. Então, eu queria entender como que eu faço esse enquadramento. Existe alguma uma orientação específica, um material de consulta? Tá. Alguma tabela oriente? Isso a gente vai ver, as técnicas de amostragem a gente vai ver a partir da aula 2 e 3. Mas o que acontece? Na verdade, quando você está tratando de análise de balanços, na verdade, não tem como você aplicar técnicas na análise do balanço das peças, digamos lá que é balanço público, anexo 12 ao anexo 15, por exemplo, que aí entra balanço orçamentário, financeiro, patrimonial, custos e etc., né? Demonstrativo de contas do razão e etc. Não tem como aplicar a amostragem porque, na verdade, são peças únicas, né? Então, necessariamente, você vai fazer a correlação. E a gente vai ver isso lá no módulo 2, auditoria em balanços, auditoria avançada e análise de balanços, né? Mas o que acontece? Já para as contas que compõem o balanço patrimonial, por exemplo, ou até mesmo para as contas que compõem o balanço orçamentário, por exemplo, eu quero analisar uma conta de transferências voluntárias, né? Transferências voluntárias, tratando de contas públicas. Eu tenho como pegar isso. É só pegar todos os conhecimentos de receita, juntar com os extratos e verificar se existe aderência ou não aos relatórios. E como é que eu faria isso? Uma das técnicas que a gente vai aprender lá com a matriz é você pegar o número de conhecimentos de receita. Conhecimento de receita é cada documentozinho daquele que corresponde a um crédito inserido na conta única lá que você tem. Pegar a quantidade desses conhecimentos de receita, ver a composição total da sua receita no ano e com base nisso você vai pegar então a quantidade, o total, aplicar o índice de risco a depender dos órgãos de controle que você vai ter lá, e a partir disso o sistema, né, e é uma matriz que a gente vai disponibilizar para vocês, ela vai gerar o número de processos mínimos
que você precisa para apresentar uma amostra fidedigna. Ficou claro? Certo. Pode estar um pouco nublado ainda, mas é o seguinte, a partir da aula 2 você vai ver isso, que nós vamos aplicar, nós vamos pegar a prefeitura, acho que é lá de São Paulo, e a gente vai auditar, a gente vai fazer uma amostra com procedimentos licitatórios. A gente vai pegar o valor total do orçamento da prefeitura de São Paulo, e lá tem concorrência, tem tomada de contas e etc. E a gente vai, com base nisso aí, ver quantos processos de cada modalidade a gente precisa analisar para ter uma amostra relevante. E ao final a gente vai apresentar esse trabalho. Todos nós faremos. Então, Certo. no momento agora, o que a gente precisa entender é o seguinte, é que a gente precisa compreender no momento o que é a amostra e o que é a população e o que é a amostra, né? Então a ideia central que a gente precisava deixar nesse momento é que a amostra é uma parte da população, tá? E como é que eu vou chegar nessa população e como eu vou chegar nessa amostra? A gente vai tirar todas essas dúvidas a partir da aula 2 com a realização do trabalho. Tá ok, professor. Ok? Obrigada. Não fique preocupada não, tá sob controle por enquanto. Quando começar a apertar, eu digo. Né? Essa aula 1 é mais para a gente solidificar conceitos, né? É entender o que é uma amostra e o que é uma população, para quando efetivamente você for aplicar a atividade na aula 2, você já falar, não, isso aqui, tá, essa quantidade de licitações aqui é a minha população, e dentro dessa minha população eu vou precisar de amostras. Aí vai entrar naquele conceito, eu não sei se eu já falei na aula 1, de estratificação, que a gente vai falar, eu não posso comparar a carta convite com concorrência nacional. Então, o que eu faço? Eu vou estratificar, né? Ou seja, separar em grupos a minha população para que eu possa ter um resultado mais efetivo, né? Porque eu vou estar comparando laranja com laranja, mamão com mamão, porque se eu pegar carta convite para comparar com concorrência internacional, né? Hoje é 33 mil, a outra é 3 milhões e 300, então eu estou comparando situações completas, valores discrepantes, situações de seleção discrepantes também, e aí a gente acaba distorcendo a nossa amostra. Aí a gente vai ver por que aplicar amostra, inclusive amostras estratificadas. Entendi. Ok, professor. Obrigada. Ok. Mais alguma dúvida, pessoal? Deixa eu ver aqui. Acho que bom. Pelo que eu estou vendo, acho que as dúvidas foram bem poucas na aula 1. Peço a Deus que na aula 2 nós tenhamos mais dúvidas, né? Porque se a gente não tiver dúvida na aula 1 e na aula 2, na aula 3 a gente está frito, porque aí a gente vai ter dúvida e não vai ter tempo mais de saná-las. Bom, então eu abro espaço para quem quiser falar aí, mais um minuto, e nós estamos encerrando então o nosso debate de hoje. Então agradeço a participação de todos. Se tem alguém aí que tem alguma questão que não quis expor aqui em público, porque tem vergonha ou porque acha que a pergunta não é oportuna e tal, pode fazer isso via comunicador, né? Via WhatsApp, ou publicar lá no portal, e a gente vai tirando essas dúvidas. Bom, para quem já apresentou a atividade, eu já estou vendo com a monitoria a possibilidade, eu vou passar o link do sistema, aí cada um de vocês terá a oportunidade de instalar o sistema, é muito simples de instalar, e aí já vou passar também um link que já está lá no YouTube, mas eu vou passar o link que é da instalação e da primeira aula de funcionamento do sistema, que nós precisaremos disso para efetivar a aula 2, que a atividade monitorada da aula 2 já entra com a utilização do sistema. E para que a gente não perca tempo e tenha dificuldade no momento de instalar o sistema e de manusear o sistema, porque são dois problemas, né? O primeiro
realizar a atividade, e o segundo, implementar o sistema. Aí a gente tem que assistir o vídeo lá da aulazinha. Eu tentei simular todo o processo de alimentação do sistema da maneira mais fácil possível, mas geralmente, até pela questão de não ter prática no uso do sistema, a gente sente algumas dificuldades. Então, para poder dar tempo de nos habituarmos e conseguirmos cumprir nossa meta com um prazo razoável. Ok? Então, Professor, pois professor, não, só uma última e derradeira questão aí, fica à vontade. só para ficar claro. Quanto à atividade, eu entendi, claro que eu posso estar equivocado, eu entendi que a atividade era, por exemplo, para nós elaborarmos de 10 a 15 questões a fim de construir uma norma interna para determinado setor. Porque eu estou vendo alguns companheiros chamando de um plano de auditoria de conformidade. Eu não entendi que era para a gente fazer um plano de auditoria de conformidade. Não. Eu entendi que era algumas questões para a gente montar um procedimento interno do setor. Setor de patrimônio, setor de compras. Era um plano, normas internas para aquele setor. Na verdade, não era para fazer um plano de auditoria de conformidade, não, né? Isso. Na verdade, então vamos só deixar claro aqui, é o seguinte, recapitulando, para quem chegou depois também, é o seguinte, a nossa atividade é o quê? Nós fomos convidados, né? Fomos selecionados para participar de um processo seletivo para um cargo de auditor. Aí chegou lá, o cara, você é auditor, beleza, você tem 10, 20 anos, aí 1000 anos, eu ainda brinquei, tá, beleza. Então eu quero o seguinte, que você faça para mim um planejamento de auditoria com isso, isso e isso. Dentro de tudo isso que o recrutador pediu para ele lá, a única coisa que eu pedi para a gente nesse momento é o seguinte, que a gente pegue qualquer norma que pode ser ligada ao nosso trabalho ou qualquer outra atividade, né? Fiscalizar, digamos que você tem um controle de atividades do seu filho aí, você quer fazer uma auditoria de conformidade nisso, quer montar questões. Você estudou matemática na quarta, você estudou português na quinta, você estudou inglês na sexta, ou você pegar uma norma interna sua lá, por exemplo, de acesso ao prédio ou conciliação bancária, qualquer norma que esteja padronizada e pegar essa norma e converter em questões. Obviamente, a norma tem que ter pelo menos uns 10 pontos para que você consiga, a partir dela, fazer 10 questões. Basicamente é isso. Mas a gente não chegou ainda, estamos um pouquinho longe ainda do planejamento de auditoria, que vai ser lá nas aulas 4, 5 e 6. Tá certo, obrigado, professor. Tranquilo? Mais alguém? Bom, então eu estou finalizando aqui. Agradeço a participação de todos. Volto a dizer, quaisquer dúvidas que não tenham ficado claras até o momento, vocês podem mandar. O ideal é que mande em grupo, mas se ficar constrangido e quiser mandar no privado também não tem problema. Se eu souber, obviamente, responderei, e se não, irei pesquisar para tentar atender a todos vocês. Para aqueles que já finalizaram a aula 1, sugiro que já comecem a dar uma olhada na aula 2, né? Sugiro que já comecem a otimizar o tempo, porque a aula 1 foi sopa no mel, na tranquilidade. Tem gente aí que eu sei que fez em 15 minutos. A aula 2 a gente já começa a complicar um pouquinho, e no decorrer do curso a gente vai ajustando os procedimentos para que cada vez a gente vá conseguindo agregar um pouquinho mais a esse nosso conhecimento. Quando a gente chegar lá na aula 6, nós já estaremos efetivamente montando um planejamento de auditoria quase que completo. Aí a aula 7, 8, 9 e 10, aí já vai ser mesmo para apertar o parafuso e deixar o procedimento com cara de trabalho de auditoria mesmo. Tá ok? Então, boa noite a todos. Obrigado aí pela participação, né? Tivemos aí mais de 60% quase de participação, fora os que já saíram. Agradeço a todos, desejo uma boa noite, boa semana, e a gente está conectado aí via Classroom, via WhatsApp, né? E-mail ou qualquer outra ferramenta aí que a gente possa conversar e atender as demandas de vocês.
É o que eu digo, não existe pergunta boba, porque essa pergunta é possivelmente considerada sem relevância ou importância, ela pode fazer muita falta lá na frente, ok? Então, boa noite a todos, muito obrigado, fiquem com Deus aí, e vamos assistir agora a novela, se é que ainda dá tempo. Tá. Professor, boa noite. Boa noite, Boa gente. noite. Obrigada a todos e todas. Ok. Boa noite. Boa noite.